mais um vídeo. Vamos continuar nossa série dos jogos de 10 minutos. Estamos bem próximos. 2184, a meta básica é 2200, né? Chegando lá a gente já avaliou o que fazer aqui na série. Mas antes de começar o vídeo, antes de lançar o desafio, não esquece de deixar o like, deixar aquele joinha, é bem importante para o canal. Se você costuma gostar dos vídeos, é claro. E se inscreve aqui também se você não for inscrito ainda. Tem vídeo todo dia aqui no canal. 2 vídeos por dia, por isso que é importante você ativar as notificações com o sininho depois de se inscrever. Vamos lançar o desafio. Já estou com as aberturas aqui, com a lista de aberturas. Não deu para aplicar nada na última partida, né? Ah, o gambito dinamarquês, né? Claro que deu. O famoso gambito dinamarquês. Abertura groba, eu vou remover da lista aqui. Vamos de brancas de novo. Beleza. E6. Ah, a francesa das trocas aqui tem. Não sei porque alguém pediria isso, mas pediram a francesa das trocas. Ah, D6 o cara jogou. Miguel Berrio, da Colômbia. Bom, o cara jogou qualquer coisa aqui, D6. Defesa Pirque, defesa do pequeno centro. Small Center Defense, tá escrito. Nunca vi isso. Eu vou fazer um F4 aqui. O cara tá me dando liberdade aqui, eu posso ser C4. Eu vou avançar o peão aqui para F4. Vamos jogar solto. E eu quero fazer cavalo F3 no próximo lance. Cavalo E7, cavalo E6. Vai fazer o quê? Hipopótamos aqui? G6, B6. Tá bom. Como que a gente vai tentar quebrar aqui esse adversário? Vou fazer cavalo C. Não quero jogar C4, eu acho. Vou jogar cavalo C3 aqui mesmo. E vou jogar bispo E3. É um desenvolvimento que já inibe um pouco uma ruptura com C5. Prepara um dama D2. Depois eu vejo para onde eu vou rocar aqui. Eu já posso começar a engatilhar um ataque aqui direto. Ele vai fazer B6 provavelmente. Que é o típico. É a típica ideia da hipopótamos. Ele vai fazer B6, né? C6 é bem esquisito. Acho que eu vou jogar E5 aqui. H4 é um lance também, sei lá. Não, mas E5 não combina com H4. G4 ele pode fazer H5 às vezes. E5, depois eu vou jogar E5, depois eu vejo. Vamos ver como é que ele vai reagir. Se ele tomar o tomo de D, aí tem muito buraco, tem um cavalo E4 aqui, ele deve jogar D5 aqui mesmo. Eu dou uma liberdade no centro pra ele, mas o bispo dele fica um pouco mal em G7, eu ganho umas coisas e perco outras. Mas vou ter um plano claro depois de D5. Eu jogo bispo F2, bispo D3, cavalo E2, cavalo B6, manteve a flexibilidade. Cavalo E4 ele tá quase no azeite aqui, né? Não tá? Como diria o Rafael. Cavalo F5, bispo F2, D5. Fica grande, velho. Ele perdeu o avanço agora, né? Dificulta bastante o contra-jogo dele. O Rocão parece bem legal, porque senão B5 é sempre um pouco chato nessas estruturas. Cavalo D5. Ah, D5 agora ele vai fazer mesmo. Vou fazer rei B1 primeiro. O cavalo dele tá errado aqui. Cavalo C4 eu troco e tô muito melhor. Eu quero muito fazer G4, mas aí H5, troca-troca. Eu tenho um pouco de dificuldade aí pra quebrar essa posição, né? Vou fazer bispo D3, que eu não queria. Mas cavalo C4 é sempre ruim pra ele. Eu tomo cavalo E4, ele tá me dando muito buraco aqui. Agora eu vou jogar G4. Pode ser que ele faça rocão também. Jogou. Vou fazer um H3 aqui, manter a estrutura estável. E aí eu vou começar a preparar o F5, que vai dar um pouco de trabalho, mas nem tanto, né? Vou jogar cavalo E2 direto, tá bom? Quero passar o cavalo para G3 e preparar o F5, a ruptura boa aqui. Se ele fizer F5, ele compromete outras coisas, mas ele pode jogar F5 aqui se ele quiser. Esse seria interessante, né? Aqui perderia o peão. H6 e agora eu vou botar o cavalo em G3 aqui. E vou preparar F5. C5 eu tomo. Cavalo C4 eu tomo mesmo. Jogou torre F8. F5 já tem uma cara bonita, né? Toma, toma. Se ele tomar de peça. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Cavalo C4 é meio chato, né? Talvez B3 seja um bom lance bom aqui. Como é que é? Toma. Toma, toma. Toma, 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 toma. Vou começar com B3, vai. Já mata esse cavalo de B6 logo de uma vez. E prepara F5 aqui. Jogou rei A8, sai dos temas. Entra em outros. Ah, não entra em muitos temas. F5 se ele tomar.
Como é que é? Toma, tome F6, assim, com esse cavalo caindo. F5. Toma, toma, F6. Ou até toma, tome, F6. Aí cavalo H5. Vou jogar F5, depois eu vejo. Ele tem um problema pra resolver aqui. Poderia ter jogado um torre G1 primeiro, né? Criava uma tensão a mais aqui, já defendia o cavalo também. Mas C5 por enquanto tá mais ou menos controlado. Eu vou tomar aqui, tomei de volta. F6 ele até pode tentar, mas eu não dei muita bola. Tomou. Eu acho que eu vou jogar bispo por H6 mesmo, que era a minha ideia inicial. E agora eu tirei esse cavalo C4 aqui dele. Então acho que bispo H6 tá de bom tamanho aqui, né? Toma um peão, recupera um peão. Eu tinha cavalo H5, que era 50 vezes melhor, né? Eu tinha falado desse lance e esqueci totalmente do cavalo H5. O cavalo H5 acabou a partida, né? Nossa, acabava a partida na hora. Tem que fazer um bispo H8, chorando. E aí sim eu tomaria o peão, na versão muito melhorada. Se eu tô melhor de qualquer jeito aqui. C5 dama D6 eu tenho, né? Que é um lance muito legal. Que eu não tinha visto, claro. Posso mentir que eu tinha visto. Agora é tarde pra mentir, né? Mas eu não vi dama D6. Esse é um tipo de mentirinha que eu vejo muito nos jogadores assim, quando estão. Vamos dizer, você acabou de terminar a partida com o adversário, sim, em campeonato, mas eu tô falando não na internet, nem em campeonato mesmo. E aí você pergunta pro adversário, mas você tinha visto isso? E você vê quando o adversário tá mentindo. Sabe aquela mentirinha branca assim, porque o cara quer se sentir melhor? Não é muito legal, muita gente faz isso. Você viu? Não, eu vi, eu tinha visto esse lance lá atrás, né? E você sabe que é mentira porque não faz sentido assim com a história da partida, né? Às vezes o pessoal tem uma pequena vaidade a mais, né? De provar que viu tal coisa. Ele quer preparar o C6. Pode ser que ele viu o Dama D6 aqui, né, nesse momento. Eu acho que eu vou jogar. Vou trazer a Dama de volta pra zaga aqui. Vou jogar C3 primeiro. Eu vou trazer a Dama de qualquer jeito aqui. Dama D2. Tô levando um pequeno contra-ataque aqui dele, né? Vou jogar Dama D2 e Bispo C2 mesmo. Eu quero manobrar o cavalo. O cavalo vai ficar bonito aqui em F4, hein? Tomei, tomei. Eu vou botar o rei em B2, parece legal. Cavalo E2 era a minha ideia, né? Acho que nem preciso fazer outra coisa. Ponto tá defendido aqui. Eu tenho um ataque forte com torre A1 também. Contra o rei dele. Ele não tem nenhum duplo aqui, né? Cavalo C4 eu tomo, não tem nada. Dá um mini medo, mas não tem problema, né? Eu vou fazer rei B2, vai. Eu quero muito botar a torre em A1. Mas eu quero mais ainda botar o cavalo em F4, porque eu defendo a base aqui e trago o cavalo para F4. Dama D7, ele quer fazer um dama B5, malandro. Sujo. Ele vai me ameaçar um duplo que vai ser difícil de defender, na verdade. Vou jogar bispo D3, eu acho que não tem problema. E eu quero muito jogar torre A1. O rei tá meio exposto, mas o rei dele também não tá aquelas coisas. Se eu jogar torre A1 e começar a dobrar aqui, o negócio vai ficar feio pra ele. Ele quer fazer cavalo, vai fazer cavalo C6 pra cavalo A5, mas eu tenho torre A1 daí. Interromper ele. Meus peões são bons pra limitar as peças dele aqui. Tô com um pequeno receio de cavalo C4 sacrificando. Jogou esse. Eu acho que vou fazer cavalo E2. Eu permito torre G2 aqui, mas aí eu garanto uma troca com torre G1, eu acho. E depois o cavalo vai chegar em F4. Por bem ou por mal vai chegar em F4 esse cavalo. Jogou torre G2. Tem que tomar um mínimo de cuidado aqui. Até torre H2 é possível. E depois torre G1, né? E jogar super posicional. Mas tem cara que tem coisa melhor. Até cavalo H4 pode ser. Solta um pouco minha posição aqui, cavalo H4, mas é possível. Não queria botar o cavalo pra lá. Cavalo E1 talvez seja bem mais passivo, mas talvez seja bom cavalo E1. Porque torre F2, dama E3, acho que ganha a torre, né? Eu não vejo golpe pra ele aqui. De novo, eu não sei que cavalo C4 funcione, mas aqui eu tomo de bispo e tô pegando a torre dele aqui. Ele vai ter que voltar e eu boto o cavalo em F4. Eu prefiro o cavalo na defesa aqui, o cavalo H4 é meio esquisito. Eu bloqueio. Eu até posso reforçar o bloqueio com o cavalo G2, né? Tipo, vamos dizer que ele volte, cavalo F4, cavalo G6, cavalo G2. Vou jogar cavalo F4, que era a minha ideia posicional, bloquear o peão. E quando ele trouxer aqui, eu tenho o cavalo H5. Ganha qualidade o cavalo H5, né? Ele vai pendurar, eu vou jogar cavalo G6 aqui. Tentar eliminar meu cavalo. Certeza. Não, não jogou. Quase deu certo a previsão. Por pouco, falhei.
Vou jogar cavalo G2, não é a casa muito ideal, mas eu quero trazer para E3, eu reforço o ponto de F4, eu quero muito fazer torre A1. Já falei isso, mas eu não fiz, né, o torre A1. Eu queria melhorar meu cavalo primeiro. Minha posição está estável aqui. E quando ele vier para cá e tomar, eu retomo de cavalo. Incrivelmente, não estou muito pior no tempo. Jogou o cavalo G6, eu não tenho mais cavalo H5, porque ele botou a torre lá. E acho que eu vou jogar a torre A1 aqui. Ele não é ameaçado, estou começando a criar uns temas aqui. Ele abriu muito o jogo aqui desse lado, então não vou conseguir fazer tanta coisa aqui, porque eu não vou conseguir dobrar na coluna A, eu acho. Torre A5, assim. Mas eu deixei a torre ativa ali. Resolve qualquer tipo de temas aqui em A4 também. Jogou dama E7, ele quer botar dama em G5, uma coisa assim. Agora talvez torre A5 seja decente. E qualquer coisa dama F2 eu jogo aqui, parece que tá seguro, né? Eu vou jogar dama F2 primeiro. Esse ponto aqui ele não tá atacando mais, então acho que não tenho dor de cabeça nenhuma. Acho que ele vai fazer dama G. Eu tenho H4 aqui, se ele trouxer a dama de repente, né? Tá muito estável aqui, né? E eu posso ir e voltar, eu posso fingir que eu vou atacar aqui. Se ele trocar muito, eu posso voltar pro outro lado. Eu acho que eu vou fazer H4 aqui mesmo. Tá controlado, né? Cavalo H4, eu tomo de torre, tá tudo controlado, né? E se dama G4, bispo P2 ganha a dama. Dama H6 é meio suspeito, né? Eu dei essa casa que eu não tinha visto pra torre dele, mas acho que não tem problema. Tipo, dama H6 eu posso jogar bispo P2, porque ele estaria ameaçando mais ou menos toma em torre G4, né? Isso, agora acho que bispo P2. Quando você começa a querer controlar demais as coisas, geralmente você pendura, tá? Mas eu não vejo como eu tô pendurando nessa posição ainda. Ameacei cavalo H5. Não ameacei porque tem um cheque. Vou tomar de cavalinho F4. Não tem torre G4 aqui, por isso bispo P2. Senão é um lance que me incomodaria um pouco. E agora ele pode fazer A6, talvez, porque eu quero de repente fazer torre G1. Trocou, tá? Ele jogou lá. Ok, agora a posição está mais ou menos estável. Eu tenho que cuidar com essa invasão em G3, que não é o fim do mundo, mas me incomoda um pouco. Ele tem essa entrada aqui. Não está tão fácil de lidar com essa iniciativa dele. Não está tão fácil. Preciso simplificar um pouco de algum jeito. Torre H3 está longe de ser ideal, mas eu vou jogar para controlar a torre G3. Não tem torre G2. Ele tem torre G2, aí eu tô frito se tiver torre G2. Não, eu tomo a torre, dama D2 e rei A3 e não tem nada, né? Por graça de Caíssa. Nem vi. Eu tava quase perdendo ali, né? Porque tem essa invasão em D2. E agora, como é que eu vou me ajeitar aqui? H5 pode ser, mas não queria dar essa casa. Vamos, pode ser H5. Jogou torre G4. Ué, não posso tomar essa torre? Aqui que é FG, ele vai jogar? Não, mas não tem nada aqui, né? Assim, no máximo ele vai pegar o peão de H4. Se eu deixar ele jogar G3, aí talvez vai encher o meu saco um pouco. Mas eu posso jogar esse. Esse peão de H não vale nada, né? Se eu tenho uma qualidade a mais. Eu posso fazer esse, né? Tá bem seguro esse cavalo aqui. E acho que eu posso dobrar aqui em cima do peão de G dele, ameaçando uns cavalos por E6 e uns temas aí que tá levando uns matos aqui também, né? Eu reforço aqui a defesa da minha torre. E eu posso tomar esse bispo dele, que tá super passivo, mas por outro lado também ele estabiliza a posição dele, né? Eu posso tomar aí dama F7. Jogou bispo C8, resolve esse problema, mas esse peão agora fica meio bobo aqui, fica meio solto, né? Dama G2 já é uma opção. Ele tem suas ideias aqui. Mas o branco tem que estar ganhando essa posição. Cavalo G2 talvez seja legal, né? Pra botar o cavalinho E3 aqui. Esse é um pouco passivo. Se tem coisa mais alegre pra fazer. Vou de cavalo G2 aqui mesmo. Ah, e tem dama H2, né? Hum. Ah, daí torre F1. Tá bom, né? Dama H2, torre F1. Defende a dama e prepara cavalo E3, tá bom. E aí eu me organizo legal. E se a dama voltar, eu faço cavalo E3, eu tô atacando esse peão 50 vezes. Deixo, mantenho o contato em D5. Tem o peão de F7 no ar também, que não é de se jogar fora. Jogou dama ali, vou fazer cavalo E3 rápido. Não ameacei tomar o peão ainda, mas pode acontecer daqui a pouco. E eu controlo essa casa também, então eu posso jogar... Ele tem uma ideia de jogar 5 a 4 aqui, que é bobagem, né? Porque eu tô controlando em C4 agora.
Agora ele pendurou em F7. Porque se ele der cheque aqui, eu defendo de mil jeitos, né? Então acho que eu posso tomar esse peão tranquilo. E esse peão é bem importante, porque eu ataco a torre dele, passo o meu peão de E também. E o peão de G4 tá prestes a cair. Eu não vou tomar direto o peão, pra não levar nenhum golpe. A torre tá meio sem casa até, né? Se ele sair da oitava, ele deixa tudo meio abandonado. Meu rei tá bem exposto aqui, mas assim, eu consigo controlar com as minhas peças bem, né? Eu tenho o torre G2, aqui meu peão controla bem esse cavalo de B6. Jogou o torre D8, eu vou jogar o lance covarde aqui. Já falamos sobre covardia no último vídeo. Eu vou jogar dama F6, que força a troca de damas aqui. E se tirar a dama, cai a torre. E se trocar as damas, eu vou piorar meu peão por um instante, mas tá super ganho aqui. Eu vou trocar as damas com certeza. E fazer cavalo G4 aqui. Eu ganho mais um peão, tenho qualidade a mais. E peão a mais agora, tudo bem defendido quando der cheque. Não, não tem cheque, né? Eu tô tomando a torre dele. Se tivesse, eu jogaria ali ainda. Vou jogar cavalo F6 agora. Ele vai jogar rei A7, talvez. O cavalo dele tá marcado, tô na marcação aqui. Esse cavalo marca esse, ele não pode sair porque eu tô trocando. A vitória é bem simples. Eu vou jogar um torre G8, ele não vai trocar as torres. Se trocar, facilita muito pra mim. Jogou torre G3. Eu já tenho um cavalo D5, mas não quero dar esse golpe, porque vai ativar o cavalo dele. Eu vou jogar... sei lá o que eu vou jogar. Jogar um torre G2 primeiro, evitar qualquer tipo de cheque aqui na primeira. E vou fazer ele pendurar alguma coisa aqui. Ele jogou bispo F5. Tem que cuidar com o torre H1 aqui, né? Esse tem umas ideias meio chatas aqui. Será que eu vou ter que voltar ou não? Eu não posso deixar ele se coordenar muito só, né? Vou tentar me atacar com a cavalo E8, talvez. Tô conseguindo me descoordenar aqui. Mas eu quero botar o cavalo em D6. Eu posso querer atacar o rei dele aí, né? Parece boa essa. E agora eu jogo torre G1, porque ele queria ameaçar um torre B1 cheque. E agora eu volto com a outra torre para defesa. Não tem por que eu me afobar aqui. Tenho todo o tempo do mundo, eu posso voltar com as duas torres. Se ele trocar, tá muito perdido. Eu quero fazer cavalo D6. Eu vou atacar o bispo dele. E agora eu tenho a torre G7 invadindo bonito aqui, batendo no peão de B7. Ele vai jogar bispo D3 para deixar o bispo vivo aqui, mais ativo. Mas eu vou jogar a torre G7. Aí jogou esse. Agora eu já tenho a opção de trocar. Eu vou jogar um torre G8 aqui para ameaçar o bispo dele. E depois eu volto para G7. Quando o ponto estiver frágil aqui. E agora a torre G7, eu garanto a troca. E quando ele vai dar cheque aqui, eu jogo torre G2 e ele é obrigado a trocar. Eu ameacei muita coisa agora. Então aqui é uma ideia de como combinar o ataque e forçar a simplificação. Então com ameaças, eu consegui forçar a troca. Repara que uma ideia agressiva conseguiu forçar uma simplificação, que é um conceito importante, né? Cavalo C8. Agora acho que eu posso trocar e o final é bem simples. Acho que eu posso jogar a torre G8 aqui, para atacar o bispo dele. E aqui vamos jogar... como é que eu coroo esse peão fácil? Vou jogar a torre F8, persigo o bispo dele um pouco. E vou tentar encaixar um E6 aqui. Como é que é o lance mais inteligente aqui? Jogar um torre D8, esse é bem inteligente, né? Porque ameaça o peão, bispo E6, torre D6 vai ganhar muito fácil. Bispo G2 eu tô avançando o peão aqui. Então não tem por que eu me afobar aqui. C4 era muito tranquilo também, né? Vou jogar torre D5. E aqui eu vou jogar torre D6 para até jogar no pré-move. Posso jogar um C4 no pré-move, porque tá tudo super defendido. Não tenho por que me preocupar com qualquer lance dele. Joguei C4. Rei C3 é um pré-move seguro também. Vamos fazer uma aula de pré-moves aqui. D5 é um lance seguro também. E eu vou jogar B4. Vou jogar B4 e rei D4 aqui. Posso esperar ele porque rei D4 tá bom. Era um pré-move seguro também, na verdade. Vou jogar C5. E vou ativar minha torre para jogar E6 depois. Vou jogar a torre H6. Eu posso cravar um E6 já no pré-move também. E abandonou. Tá bom. Vitória número 207, né? Acho que não somou ainda. 291. Eu acho que essa partida foi melhor que as outras. Pô, nem tinha como ser pior, né? Foi 75, 80 de precisão. Essa aqui acho que foi melhor. Vamos ver. A precisão tá rodando. Cadê minha... partida um pouquinho mais curta, 19 minutos. Como é que foi o tempo? Eu tinha 1 minuto e 20, ele 37. Não, até que a gente foi até o final quase, dos tempos.
86,1 não foi tão grande coisa assim, mas foi bem melhor que as outras já, né? Uma diferença legal. Deu pra explicar bastante aqui nessa partida, né? Ele jogou francesa. Na verdade, virou uma hipopótamos, né? O que que é hipopótamos? Essa posição que o cara joga os peões assim e os cavalos assim, né? Ele jogou um C6, na verdade, um hipopótamo meio esquisito. Você tem 1000 formações aqui. Você pode desenvolver normal, você pode botar mais peão no apoio, foi o que eu fiz, né? Jogar um F4. Cavalo F3, cavalo C3, bispo E3, dama D2, C6. E aí eu já joguei um E5 rápido, tentando explorar essa fraqueza. O C6 é muito esquisito, né? Aqui ele pode jogar B6, e aí bispo B7. Essa formação aqui não é boa, mas ela é fácil de jogar numa partida de pouco tempo, né? Que você bota os dois bispos aqui, os dois cavalos, você dá todo o espaço pro seu adversário, mas você fica tentando jogar no contra-jogo. Tem bastante veneno se você souber jogar bem sem espaço aqui. Mas C6 é esquisito. Eu já joguei E5 tentando explorar essa casa. Cavalo B6, já tinha cavalo E4. Ele jogou D5 e agora eu joguei RB1 e aqui eu joguei para fazer o plano. E aqui é um detalhe importante, tá? G4 dá muita vontade de fazer para ter a opção de F5, só que ele faz H5 agora. Esse é um lance estrategicamente chato, né? O computador diz que F5 dá tempo de jogar. Eu não sabia que F5 dava tempo, porque se F5 dá tempo, tudo bem, aí tá certo. Mas se tomar assim? Ah, toma, toma, isso aqui tá grande coisa pro branco. Bispo G5, é difícil de entender, né? Porque eu estaria bem aqui de brancas. Eu limpo a menos, eu sei que tem compensação, mas não parece grande coisa isso aqui. Mas enfim, qual que é o meu ponto aqui? Eu não vou jogar F5. Se eu fechar aqui, morreu a lá do rei. É um tema de estratégia típica de abertura aqui. Eu não tenho o que fazer mais na lá do rei. Ele vai botar o cavalinho F5, o jogo vai acontecer na lá da dama e ele tá bem na lá da dama aqui. E eu não tenho H3, porque ele toma aqui e eu tô cravado, esse que é o problema. Então ele jogou, eu joguei bispo D3 e aí sim G4. Porque se ele fizer H5, aí eu faço H3. Ele jogou rocão, fiz um H3 meio inútil, rei B8 e aí cavalo E2. Parecia bom cavalo E2 pra mim. O computador sugere jogar B3 e já matar o cavalo logo. Ou bispo F2 é um lance legal do computador também. Pra bispo H4. Melhorar o bispo assim. Achei razoável o cavalo E2. H6, aí cavalo G3, segue criticando um pouco e eu joguei B3 finalmente. B3 era importante antes, porque ele poderia tentar cavalo C4 para utilizar o cavalo dele para alguma coisa. Rei A8 e aí eu joguei F5 já direto. Podia preparar um pouco mais, mas tá bom esse lance. Então repara que nem sempre a expansão de peões tem que ser em cima do rei adversário. Por quê? Se ele deixar, eu vou jogar F6 e acabou a partir daqui, né? Além do garfo, eu tô destruindo ele na ala do rei. Ele tomou lá, e aqui cavalo H5 era 20 vezes melhor, né? Bispo H8, aí sim eu tomo em H6. E ele tá todo problemático aqui, o bispo segue mal pra caramba, né? Eu vou tomar de bispo, vou ficar aterrorizando com esse bispo aqui. Eu facilitei muito com essa troca. Tem que estar bem melhor o branco ainda. Mas foi um erro de conceito e de cálculo também. O cavalo H5 é um lance óbvio, porque não tem como defender o bispo direito de G7, né? Vai ter que voltar, sei lá. Bispo H6, trocamos. Bispo E6. E aí eu joguei C3. E aqui ele tá no jogo de repente. Dama D2, mas eu achei boa a partida aqui. C4. Bispo C2. E ele tinha que tentar A5 agora. Olha que legal esse plano. Eu falei desse A5 bem depois, né? Antes eu não pensei. E ele quer fazer A4, porque para colocar esse cavalo em jogo. Então isso é um tema muito importante. Não vai ser um capítulo do meu livro, porque é um tema muito manjado, de você estar com as peças boas. O cavalo em B6 não tá legal aqui. Então A5 é um lance muito importante. É difícil fazer esse lance. Você está abrindo o seu rei. Mas você dá vida para o cavalo. O cavalo está morto no momento aqui. Ele está limitado, ele está espetado por esse peão. Então esse aqui é um lance muito posicional, legal, o A5. Ele quer fazer A4 e o cavalo quer começar a pular aqui. Por quê? Você não vai conseguir sustentar esse peão com outro peão. Se tivesse um peão aqui, o A5 perde força, certo? Porque na hora que tomar, você toma de peão. Aqui eu vou ser obrigado a ceder essa casa. Não importa o que aconteça, eu posso dar mate no cara, mas eu vou ter que ceder a casa de C4. Que aqui eu vou ter que ou avançar ou deixar o cara tomar, né? E o peão perde o controle dessa casa aqui. Mas ele jogou esse, rei B2, e ele de novo tinha um A5 aqui, ele não viu. E aqui finalmente eu comecei a me ajeitar. Esse aqui é importante, um lance profilático. Eu falo pra vocês, o que o meu adversário tá ameaçando. Quando é mais óbvio, é fácil de ver. Agora esse aqui é um lance mais sutil, ele quer fazer dama B5 para dar esse duplo em C4.
E como que você chega nessa ideia, né? Eu tava de olho no duplo aqui, se tinha algum jeito de sacrificar peça. E quando ele joga esse, ele quer combinar alguma coisa aqui. Ele tem essa casa aqui de acesso. Isso me deixaria meio chateado aqui na ala do rei, por isso que eu já me antecipo na ala da dama. Me antecipo com o bispo D3. E finalmente eu consigo o cavalo E2, era a minha ideia lá atrás, botar o cavalinho F4, andar com o espião de H, talvez. Torre G2, eu joguei cavalo E1, que foi bom. Não é um lance impreciso, é o melhor lance do computador ali. De novo estou sendo julgado erroneamente. E finalmente veio o cavalo F4. Ele tinha esse A5 várias vezes, né? Ele tinha um cavalo C4 sacrificando, mas não era bom. Joguei torre A1, ele tá criticando de novo um pouco errado. Dama F2, dama G5, H4 tá bom, dama H6. Essa posição é interessante aqui, né? Então uma coisa que eu quero explicar para vocês, que também não vai ser um capítulo do meu livro, porque é um tema comum, mas não sei se vocês reparam, mas muitas vezes, principalmente nessas partidas mais difíceis, né, com adversário já de mais de 2.000, 2.100, 2.200, eu faço algumas sequências de lances mais rápido, algumas sequências mais rápidas que as outras, mas muitas vezes eu paro e dou uma respirada. Então, assim, eu lembro que aqui na partida eu parei para respirar. Por quê? Vamos voltar um pouco aqui. O escudo D3 foi para controlar a ameaça, mas o meu plano aqui, meu plano é, eu queria fazer o torre A1, que estava na minha agenda já, botar o cavalinho E2 e botar o cavalinho F4. Então meio que fiz isso, né? Tive que fazer um cavalo E1 primeiro, cavalo F4, cavalo G2, torre A1, dama F2, dama G5, H4, um lance que também para mim soava natural. Bispo E2, justamente para evitar... Ai, caramba. Peraí. Perdi o raciocínio aqui. Bispo E2 para evitar troca-troca e torre G4. E quando chegou nessa posição, eu parei para respirar. Por quê? Os planos imediatos que eu já tinha pensado acabaram. Eu já consegui botar o cavalinho F4, controlei essas torres dele, botei minha torrinha A1, que eu achei que talvez eu poderia ter um ataque ali, talvez evito A5, A4. Avancei meu peão, não é claro que eu quero fazer H5, que é dessa casa. Eu acho que esse peão controla bem essa casa. E aí, nesse momento eu parei para pensar, gastei 25 segundos nesse lance. Então esse é mais ou menos o que a gente chama de posição crítica, que você é meio que obrigado a gastar mais tempo, porque você não tem aquele lance automático. No Blitz, mais ainda, em partidas rápidas também, mas mesmo em partidas clássicas, é importante você conseguir jogar lances rápidos que você confia que são no mínimo consistentes e razoáveis. Normal a gente fazer isso, mas tem horas que a gente não tem esse lance, tipo aquele H3 para dar um arzinho pro rei, ou aquela melhoradinha de peça que você sabe que a peça tá melhor naquela casa. Aqui eu vou ter que pensar. Porque eu não tenho um lance que eu bato o olho e consigo fazer aqui. Né? Não tenho torre G1, tá caindo o cavalo. H5 eu tenho minhas dúvidas se é bom, não posso mexer o cavalo que tá entrando aqui. Se eu tirar o bispo, entra a torre aqui. E os lances que o Engine dá aqui, torre H3 é um lance bom, mas eu tive que gastar tempo para entender esse lance. É uma posição crítica, isso tem vários livros, é um tema muito conhecido desde livros muito clássicos, livros muito antigos, de que a posição crítica é quando você tem que parar para pensar e de repente fazer um plano que você não tinha elaborado ainda. É uma posição importante. Então existem posições assim, tá? Você não deve gastar tempo ou parar para ter a mesma profundidade em todos os lances das partidas. Às vezes você consegue fazer lance na intuição, e mesmo você, no seu nível de 500, 600, 1000, 1500, tudo que eu falo se encaixa em todos os níveis, só que de acordo com o seu conhecimento, sua limitação, seu potencial de cálculo também. Então você, com o seu nível, tem lance que você consegue fazer na intuição. Isso é que uma hora você vai travar e parar para pensar. Então as posições críticas existem, faz parte do jogo. Reconhecer as posições críticas é outra dificuldade, né? Você perceber que, opa, aqui eu não tenho nenhum lance natural. Nenhum lance que eu faça e me sinta bem, mais ou menos isso. Né? Um lance que eu faço e falo, eu tenho certeza que esse lance é no mínimo tranquilo. Né? Não é um lance maluco que deixa uma peça solta, é um lance de desenvolvimento, é um lance que controla o centro. Minha posição está toda controlada, mais ou menos. Então essas posições críticas são muito importantes para você parar para pensar e pensando na parte prática, você gastar tempo do seu relógio mesmo. Joguei torre H3 para controlar aqui. Eu não fiz um plano claro ainda, mas eu consegui colocar a torre aqui e ele facilitou para mim, porque ele já me obrigou a tomar a torre em G4. Né? Mas se ele faz esse, por exemplo, tipo rei B8, é um lance muito útil, sairia aqui dessa cravada. Esse é um tipo de lance que ele pode fazer numa boa. Tipo, ele tá pior aqui. Qual que seria um lance, vamos dizer, que ele pode fazer sem muito esforço, né? Que é esse tipo de lance que eu falei pra você, que você faz sem muito cálculo. Rei B8, porque ele tem quase certeza que esse lance, primeiro esse lance não entrega nada, porque não tô expondo nada, e é um lance que sai de um tema, sai dos temas de mate aqui,
E é isso. Agora é minha vez de pensar alguma coisa. Então, se eu olhar a lista dos lances sugeridos aqui, eu não pensei em nada disso. H5 eu pensei, mas eu não queria fazer H5. Torre 3 eu não pensei, nem sei pra que serve a Torre 3. Dama E3 eu não pensei, achei que a dama estava bem F2. Eu tinha dificuldade para evoluir aqui. Eu queria simplificar a posição, então eu pensei talvez em torre H1, torre H2, rei C2, para evitar os temas aqui e trocar um par de torres. Que eu eliminando as torres aqui, eu tiro essa iniciativa na coluna G e potencializo mais meu peão de H. Mas tem vários porém, sempre que eu tirar o cavalo eu posso levar um F4, enfim. É uma posição complicada, apesar da vantagem grande branca. Eu tenho muitas vantagens posicionais, só que eu preciso converter isso de alguma forma. Ele facilitou para mim, uma pena, porque a posição era bem interessante. Eu tomei, ele exagerou no sacrifício aqui. E aí eu entrego o peão de H4, só que eu volto aqui para jogar a torre G1 e começo a incomodar ele aqui no ponto de F, no ponto de G4. Eu não quero mais atacar ele. Eu quero tentar capitalizar essa vantagem que eu tenho no material. Ele largou o peão de F7, mas já estava bem difícil aqui. Eu posso jogar um torre G2, dama F4 e tomar esse peão mesmo. Ah, eu tomei. Eu joguei dama F6, é um lance prático muito importante, simplificar a posição aqui. Ah, mas estava caindo esse peão? Tava, mas assim, por que eu vou calcular esse lance? De novo, é um lance que eu não preciso calcular quase. É um lance que eu confio, que eu sei que é muito bom da Map 6. Facilita a minha vida. O xadrez é baseado em lances bons, sim, mas é impossível jogar lances bons sempre. A gente busca lances bons, mas a gente busca ainda mais que lances bons, lances no mínimo razoáveis que deixem sua posição fácil. São melhores até que os lances muito bons, que os lances bons podem te dar decisões difíceis depois, mais pra frente. Esse aqui é um lance excelente. Dama H8, troca-troca, aí sim eu também G4. E aqui eu tentei forçar uma troca aqui. Fui e voltei, melhorei meu cavalo para D6. Repara que não tem pressa aqui. Fui e voltei, cobri aqui, voltei minha torre para cima, não tenho pressa. E agora eu voltei para G8 para forçar o bispo dele a sair. E aí sim joguei torre G7, ameaçando desmoronar aqui a posição dele. E quando ele dá cheque, eu cubro com a outra torre e eu mantenho a ameaça aqui. Quero trocar. Então o resto foi mais ou menos simples aqui. Eu troquei. E aqui ele abandonou porque a posição é muito... A posição joga sozinha aqui, né, para as brancas. Ele abandonou depois de torre H6, né? E é isso aí, 32 minutos de vídeo, vitória número 207. Talvez a gente chegue em 2.200 na próxima partida, não sei. Depende do adversário, aí tem que ter um pouco mais de rating, mas partida legal. Bem interessante, espero que vocês tenham gostado. E não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, fazer todo aquele processo que você está cansado de ouvir eu falar já. E usa o meu link de afiliado no chess.com para provar as funcionalidades do chess.com para uma conta premium. Tá aqui na descrição do vídeo, é go.chess.com/cricor, facinho de lembrar também. Isso aí então, pessoal, a gente se vê, como sempre, no próximo vídeo.